Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de palestrar num evento tão expressivo que é o IX Fórum. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Me confirmem se estão vendo a minha tela, por favor. Ok? Bom, eu vou falar sobre o panorama de cabo submarino no Brasil. Obviamente, esse é um assunto que nos últimos 7 anos, 8, 7 anos, aí, tem despertado um anseio da comunidade de entender como é que funciona, o que é a parte do sistema de cabos submarinos e, principalmente, o que ele tem de interseção com o nosso cenário e o nosso ecossistema de interconexão no Brasil. Obviamente, esse é um assunto muito grande, muito vasto, né? Mas eu vou tentar fazer um sumário para vocês aqui e falar um pouco tanto do histórico, a situação atual, a situação futura e o que a gente pode aí ter de tendência e desafio para o nosso mercado de cabo submarino. Bom, no passado, na verdade, a gente tem um histórico aí de 163 anos de cabo submarino, né? O primeiro cabo submarino brasileiro foi um cabo que tinha 50 quilômetros, e esse cabo, 15 quilômetros dele era um cabo submarino da Praia da Saúde, aqui no Rio de Janeiro, onde fica o Porto do Rio hoje, entrando pela Baía de Guanabara. Então aí se deu o primeiro cabo submarino, né? A primeira ligação do Brasil com a Europa em relação a cabo submarino tem um fato histórico que se desenvolveu aí através do Dr. Irineu Evangelista, que é conhecido como o Visconde de Mauá, né? Através de um decreto do governo imperial brasileiro, na época, ele pôde explorar esse cabo por 20 anos, ou seja, o primeiro contrato de IRO, de direito de uso, né, de direito de uso de um cabo, de um sistema de telecomunicações no Brasil, na época era um cabo telegráfico, né, foi do Visconde de Mauá. E a partir daí, esse cabo ele se perpetuou por muitos anos para fazer a conexão Brasil e Europa. Os primeiros cabos de telégrafo totalmente submarinos foram inaugurados em 74 por Dom Pedro, e tinha algumas linhas, tipo Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Recife e João Pessoa. E no ano depois, em 75 até 1925, houve um segundo cabo da Ital Cable que foi feito, e a partir daí o sistema de telecomunicações brasileiro se desenvolveu, obviamente com a parte principalmente telegráficas, né? Com a parte de telefonia, vamos dizer assim, se propiciou a infraestrutura, o arcabouço da infraestrutura de telecomunicações brasileira. Para quem quiser conhecer um pouco mais de cabo submarino, eu vou falar um breve resumo para vocês, mas existe um tutorial apontando, eu estou deixando o link aí na palestra, vocês conseguem baixar, que é um tutorial bem técnico, bem empírico sobre cabos submarinos, tá? Vocês conseguem ver, é um tutorial longo, então eu acho que fala bastante coisa, bastante aspectos que eu não vou abordar aqui, até porque o foco aqui é falar no cenário brasileiro de cabo submarino. Para dar um overview para vocês de um resumo rápido, hoje, nós temos, em 2020, 447 sistemas de cabos submarinos vigentes de forma global, né? A gente tem cerca de 1.194 cable land stations, ou seja, onde o cabo chega, e está se desenvolvendo aí cerca de 100 mil quilômetros de cabo novos por ano. Para você ter uma ideia, em 95, nós tínhamos aí uma proporção de 50% de cabos, 50% de satélites, e hoje, em 2020, 99% do tráfego global de dados, de vídeo, de internet, é através de cabos de sistemas submarinos. Está aí o link do mapa global de cabo de 2020, feito pela Telegeographic, e esse é um panorama atual global dos cabos. Um sistema típico de cabo, para quem não conhece, ele é formado por duas partes, né? Nós temos a primeira parte de planta seca, que é a dry plant, e a parte de planta molhada, que é a wet plant, né? Então temos alguns atores aí, que são a parte do próprio cabo propriamente dito, as branch units, os repetidores, na planta molhada, e na planta seca nós temos aí principalmente a parte de dois equipamentos que chama-se SLTE, que é o equipamento bifotônico do determinístico do cabo, e do PFE, que é o equipamento de energização do cabo, cabo ele sempre eletroótico, é o que energiza o cabo. O sistema de cabo submarino você se classifica de duas maneiras, né? Ele pode ser um sistema repetido, amplificado, que geralmente tem uma aplicação transoceânica, né? E hoje se chega até 15 mil quilômetros, né?
e sistemas não repetidos que você tem aí, vamos dizer, sistemas não amplificados que são menores de 400 quilômetros, tá? Em sistemas regionais, você pode se comparar de ter repetidos ou não repetidos, né? Geralmente você tem aí repetido, você tem sistemas ponto a ponto, de 2 até 20 pares de fibra, e sistemas não repetidos são diretos, nós chamamos de festum, conseguimos colocar aí até 50 pares de fibra dentro de um cabo. Existe uma arquitetura de topologia, obviamente, para cabo submarino, em sistemas transoceânicos, né? Que ele pode ser ponto a ponto, ele pode ser anel, ele pode ser o que nós chamamos de fishbone, né? Que geralmente são sistemas mais complexos, que conseguimos montar ou em anel ou não, fazer uma redundância em cima de canal, por exemplo, de OADM, canal óptico, switches reconfiguráveis, vamos dizer assim. A pergunta que geralmente as pessoas fazem é quanto de informação se conecta num cabo? Hoje, para você ter ideia, existe um cabo chamado Maréia. Ele é um cabo que vai de Virginia Beach, nos Estados Unidos, até Bilbao, na Espanha. Esse cabo, por exemplo, ele consegue carregar 208 terabits de dados, de potential capacity. É uma quantidade absurda de dados, né? E o mercado ele tem duas métricas para cabo submarino, né? Nós chamamos de capacidade potencial, potential capacity, ou de capacidade acesa, lead capacity. A potential capacity, geralmente, é a métrica usada pelo mercado, porque seria, basicamente, se eu conseguir plotar nas duas extremidades do cabo todos os equipamentos de infraestrutura desse cabo de transmissão, quanto ele daria, né? E existe o que nós chamamos de liquid capacity, porque, no geral, quando se faz um cabo, o dono do cabo, né, dificilmente ele coloca toda a capacidade no cabo, ele vai fazendo isso de forma gradativa. A capacidade do cabo, geralmente, ela é medida por densidade espectral, largura de banda e o número de par de fibras, né? E na prática, né, medir essa capacidade não é métrica, nem a quantidade de canal, geralmente a melhor métrica é bit por hertz. E assim, hoje, né, com o advento de novas tecnologias, há 10 anos atrás você conseguia fazer cabo submarino de 2, 4 e 6 fibras, pares de fibra. Hoje a gente consegue chegar até 24 com uma tecnologia chamada SDM, que a gente vai falar mais na frente. Tá, mas como é que se monta essa infraestrutura de cabo submarino? O cabo submarino ele é extremamente complexo, ele é composto de vários componentes, que requer muito conhecimento, engenharia, é difícil de se projetar, de se avaliar, né? É complexo de se administrar um cabo, porque você tem restrições multinacionais. Você imagina o seguinte, né? Você tá um cabo, por exemplo, do Brasil, agora que está para a Europa, que é o Ela Link. Existem várias restrições multinacionais ali, né? Dentro do envolvido, considerações geopolíticas, por exemplo, hoje no Mar da China, como é que você se coloca um cabo passando pelo Mar da China? E geralmente são considerações que existem de relacionamento de longo prazo. As habilidades de cabo submarino são muito específicas, né? Você tem que ter operação marítima, conhecimento legal, conhecer muito da parte de fotônica, conhecer a parte de financiamento, de planejamento, gerenciamento de projeto, e fazer um cabo numa coisa rápida, né? Você demora aí de 1 a 3 anos para se fazer um cabo, né? A construção se demora. Um cabo ele é feito para durar 25 anos. Todo cabo submarino que é implantado ele é feito para durar 25 anos. Mas comercialmente ele tem algo entre 17 e 18 anos. E a gente vai falar. E aí você se pergunta, ok, qual é a decisão, o que se permite para se construir um cabo, né? Obviamente, existem drivers para isso, mas a análise de conectividade, ou seja, conectar esse país, eu vou olhar a população, a penetração da internet, se existe conectividade ali, se ela escala, né? Como é que essa rede alavancas que hoje estão no mercado, tipo cloud computing, edge computing, games, o 5G que está para chegar, realidade aumentada e realidade virtual, streaming, que é uma coisa muito vigente hoje no nosso dia a dia, IoT, rede de pesquisa e educação, né? A parte financeira também é muito avaliada, ou seja, vou montar um cabo hoje entre Rio e São Paulo, submarino, esse cabo vai me dar retorno? Qual prazo isso tem, né? E a gente usa muito também a lei de Metcalfe, que é o valor de uma rede de comunicações, de telecom, ela é proporcional ao quadrado do número de usuários do sistema. Isso é uma outra métrica usada também quando a gente vai se construir cabo submarino. Obviamente, existe um tuning de projeto para isso, ou seja, do modelo de negócio, do desenho e a pré-montagem, do lançamento e a manutenção. Cada item desse tem uma série de itens que são extremamente complexos que você tem que seguir para se cumprir uma estrutura e uma montagem do sistema submarino. Né? Aí você pergunta, puxa, as pessoas falam que cabo submarino é muito caro. É muito caro, realmente é muito caro. Né? Você começa para sistemas curtos, né? De curta distância, falando um cabo aí de
de 400 quilômetros, 500 quilômetros, 600 quilômetros, a partir de 10 milhões de dólares. Um cabo transcontinental ele pode custar 1 bilhão de dólares. Então, quando você vai construir um cabo submarino, você envolve uma avaliação muito grande de oportunidade, de benefício, de risco, do que existe de solução técnica disponível para se fazer, do custo. Eu vou fazer um valor presente líquido disso para saber se esse cabo vai me retornar investimento, do tempo, do impacto e da capacidade de projeto. Uma outra pergunta que fazem é, olha, quem é o dono do cabo submarino? Durante muito tempo, existia a parte de consórcio, geralmente era incumbente, empresas de telecom, tinha onde faziam cabos. Né? De uns tempos para cá, esse consórcio mudou, começou a se construir cabos privados, mas hoje o ponto principal é que quem investe em cabos submarinos são o que nós chamamos de webscales, são as empresas de conteúdo grande. Né? Tem uma imagem aí para vocês que são os investimentos que essas webscales estão fazendo em cabos submarinos hoje. Então, o Google, o Facebook, o Microsoft, a Amazon hoje são dos maiores investidores de sistemas submarinos. Falando do sistema atual brasileiro, não tem como falar do sistema de cabos submarinos chegando no Brasil se a gente não falar do nosso ecossistema de interconexão. Então, a gente tem aí os principais atores, que são 4 land points, ou seja, 4 pontos de pouso para cabo submarino. A gente tem as 5 incumbentes, que são as operadoras grandes. Temos 5 operadoras de cabos submarinos. Nós temos hoje os 33 pontos de troca de tráfego do IXBR, que é um ponto crucial hoje da interconexão brasileira. Nós temos aí a média de 7.300 ISPs. Nós temos os neutral data centers e alguns ISPs privados, obviamente. E eu incluí também a questão dos nossos usuários, que são os grandes beneficiados pelo sistema de cabo submarino no final. Tá? Sobre o ecossistema de cabo submarino propriamente dito, nós temos 4 land points. Um é considerado pela comunidade internacional de cabo principal, que é Fortaleza. Nós temos 3 outros relevantes, que também são hubs internacionais, que é Santos, que é Praia Grande, Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, e Salvador, que tem 2 pontos lá, na Praia do Flamengo e na Praia da Armação. Os proprietários de cabos hoje, desses cabos que estão no Brasil, ou são webscales, ou são consórcios, ou são operadoras de cabo. Tá? O nosso regulatório hoje, para cabo submarino, a gente tem a Anatel, a Marinha do Brasil, o IBAMA, e se segue também a UNCLOS, que é a United Nations Convention of the Law of the Sea, que é a regulamentação para sistemas submarinos da ONU. O cabo submarino submete a lei da ONU para o seu regulatório em águas internacionais. Tá? Propriedade tecnológica, quem que desenvolve as tecnologias para cabo submarino? Hoje, basicamente, Estados Unidos, França, China, Japão. Um ponto interessante, o Brasil durante muito tempo demorou, mas conseguiu deter uma soberania tecnológica sobre cabos submarinos. Né? Nós tínhamos uma empresa chamada Padtech Submarine, que ela desenvolvia equipamentos de SLTE, de Branch Units, e, infelizmente, ela foi vendida em janeiro de 2019 para a IPG Photonics. Os pontos de ecossistema para comercialização, a gente tem a parte do direito de uso, que é o IR, que é uma maneira de se contratar banda cabo submarino, capacidade, spectrum sharing, OIM. Né? Algumas operadoras de cabo também hoje ofertam outras coisas, tipo aluguel, fibra apagada, IP Transit, peering remoto, colocation, mas o modelo principal é IRO, capacidade, spectrum sharing, OIM. No Brasil, um ponto importante é que o direito brasileiro não conhece o IRO, né? Então, os advogados geralmente são consultados, né, para montar uma estrutura jurídica que confira maior segurança àquele cara que está aderindo àquele direito de uso. Né? E o outro ponto é que muita gente confunde ainda o regulatório de cabo submarino com a parte da LGT no que é tangível lá. Eu acho que mudou a parte da RGI em relação à classe 5 para interconexão da Anatel. E aí eu fiz uma tabela para vocês, obviamente é uma tabela mais fácil de vocês entenderem. Esses são os 15 sistemas que hoje estão no Brasil para cabo submarino. Tá? E aí a gente tem os pontos de pouso, quando foi feito, quando termina. Nós temos aí mais ou menos 4 ou 5 cabos que estão com a vida útil para terminar, ou já terminaram, né? A capacidade dele e o que eles entregam em relação à quantidade de fibra, comprimento de onda e capacidade de comprimento de onda, capacidade de fazer o englave, comprimento de onda. Aqui eu vou passar rapidamente, mas eu fiz questão de deixar para vocês na apresentação as rotas para ficarem visíveis. Né? O mapa ele é muito frio, né? Essa tabela. Então, cada cabo desse está relatado aqui. Né? Obviamente, a gente tem aí o primeiro cabo do Brasil, o Festum, da Embratel. Esse é um cabo, inclusive, ele não é comercial, é um cabo de uso da própria Claro hoje. Né? E, obviamente, esse cabo já foi, ele já não tem mais, possivelmente está só para uso interno da Claro, para pouca coisa. A gente tem o Atlantis, aí, que foi o primeiro cabo
para a Europa, do Brasil, a gente tem o South America, tem o Globinet, tem o SAC, né? Tem o AMX1, são cabos mais novos, e de 2015 para cá vieram uma leva boa de cabos aí, até que foi que o mercado ficou alvoroçado, né? A gente tem o Monet, que é do Google, da Algar, da Angola Cables da Antel, tem o Cibras, que é da Seaborn, tem o Taná, que é da Google da Antel. Um ponto interessante, o Taná é do governo uruguai, então, ou seja, o governo, se quiser, se tiver uma boa vontade, o governo ele pode investir em cabo submarino, né? A gente tem o Júnior, que é um cabo do Google, a gente tem o Brusa, que é um cabo da Telx, tem o Sax, que é um cabo da Angola Cables, que faz o cabo Fortaleza Angola, a gente tem o Seio, que é da China Unicom e da Cantel, que é um cabo de Camarões para o Brasil, a gente tem o Malbec, que é um cabo novo, lançado agora, até bem recentemente, né, que é do Facebook e da Globinet, que é para a Argentina, e tem o Ela-Link, que é um cabo que, em 2014, ele era um cabo que a Telebrás ia investir nesse cabo, a Telebrás desistiu, converteu para o IRO, ou seja, não vou investir no cabo, só vou comprar um IRO, ou seja, tinha se criado uma joint venture nesse cabo, a Telebrás desistiu dessa joint venture e trocou por uma opção de IRO, mas agora, por causa da lei orçamentária de 2020, também desistiu do IRO. E é um cabo que está para 2021, inclusive ontem, se não me engano, dia 30, esse cabo chegou em Fortaleza. Esse cabo, dia 30, ele aportou em Fortaleza e o RFS dele está para começar em 2021. Se a gente for somar toda a capacidade que o Brasil tem hoje de cabo submarino, obviamente isso é uma métrica que a gente vai partir da premissa que os proprietários do sistema de cabos vigente vão instalar todos os equipamentos disponíveis de banda nas pontas, a gente vai ter 610 terabits de capacidade, de potencial, capacidade potencial para cabos submarinos, somar todos os cabos hoje. Isso, obviamente, é uma métrica estimada, mas para se comparar, né, o tráfego global, né, medida pós-Covid, né, quem mensurou isso foi a Telegeographic hoje, está em 618 tera. Então, a gente tem uma métrica aí de cabos submarinos no Brasil, se a gente iluminar tudo, 610 tera. Novos projetos e novas ramificações. A gente tem alguns projetos que estão chegando no Brasil que é interessante falar, até para vocês conhecerem, né? Eu sou um entusiasta, trabalhei com cabo submarino há muito tempo, sou um cara que fico feliz em ver esse desenvolvimento, principalmente em regiões que a gente não tem favorecimento de infraestrutura e de telecomunicações. Isso é um ponto importante a se falar. A gente tem um projeto do PAS, que é um projeto da RNP com o Exército. Esse projeto foi emanado em 2014 pelo governo federal e pela Câmara dos Deputados, e parece que esse projeto agora está saindo. Ele é um projeto de 7 vias, mais ou menos 8 vias dentro da Amazônia, e a gente está fazendo, fibrando cabos fluviais na Amazônia. Né? Possivelmente a RFS desse cabo agora começa em 2021. A última informação que eu soube, tem uma empresa chamada EGS que está fazendo survey desse cabo, ele está fazendo desktop, o survey desse cabo, e realmente, se isso se implantar, vai ser um marco muito grande para a infraestrutura e telecomunicações brasileira. É um projeto para se bater palma. É um projeto muito esperado, é um projeto que tende a fazer uma inclusão digital muito grande da região norte, que hoje é muito carente. Próximos projetos que eu vou mostrar para vocês são projetos que eu fiquei extremamente entusiasmado, porque são projetos de um provedor regional, que contratou, inclusive, uma empresa famosa de cabo submarino para fazer o lançamento. Ele é um cabo fluvial submarino que começa em Macapá e termina em Belém. Né? A gente sabe que lá no norte, no nordeste, a infraestrutura, dependendo do local, é bem ruim, e é de se louvar uma empresa, um provedor regional, está gerando uma infraestrutura para se fazer, passar um cabo submarino para conectar e ligar pessoas. Né? Então, isso realmente é uma coisa, obviamente, esse projeto foi início de uma contrapartida, mas é realmente de se louvar. Então, esse provedor regional ele tem esse primeiro projeto, que é a Macapá Belém, e ele está com um segundo projeto que é totalmente fluvial, que é um projeto difícil até de se fazer. Né? Tanto esse quanto o PAIS, que é o projeto do Exército da ANP, entendam, a hidrografia é bem diferente da parte de oceanografia. Então, existem várias complexidades de se fazer projeto de cabo submarino em Rio. Né? Então, os caras realmente estão se esforçando e estão levando conexão para onde não existe. E isso realmente, em 2020, no cenário brasileiro atual de infraestrutura e interconexão, é uma coisa que nós temos que louvar e realmente admirar. E é um projeto que está em andamento, tá? Tanto esse quanto o projeto do Macapá Belém. Existe um outro projeto, esse projeto está em desktop, ou seja, foi feito o estudo, ele está em captação de recursos para fazer o survey, que é um projeto da Comexcom Marine chamado Atlantics Litoral. Esse projeto, na verdade, ele começa em Caiena. Então, a primeira cidade, o primeiro ponto de pouso dele é no Macapá,
e é um cabo que ele é uma mistura de Festum com Bret Unit, e esse cabo ele vai até Rio Grande, né? Ou seja, esse cabo, teoricamente, seria um pseudo substituto para o Festum que existe hoje da Claro, que acabar de morrer a sua vida útil, né? É um projeto que foi feito desktop, obviamente ele está buscando fundo e recurso, tem uma conversa da Comex com algumas empresas de cabo submarino, mas a gente imagina que pode ser um projeto que seja um divisor de água para a infraestrutura brasileira. Tá? Obviamente é um projeto que corre sobre sigilo, eu não tenho mais tanta informação sobre esse projeto, mas o que sabemos dele, né, das pessoas da própria Comexcom, é que já foi feito desktop e estão em vias de se estruturar na parte do consórcio, vamos dizer assim, para fazer a RPL, que é o que a gente chama de Rota do Cabo, para poder seguir. Os outros dois projetos que estão em andamento, na verdade, são complementos. Um é a BU, a Brent Unit do Cibraz 1, que é o cabo da Ciborne, para Recife. A gente não sabe se isso vai sair ou não. Obviamente, Recife tem um apelo da indústria de software muito grande, muitas empresas de software estão em Recife. Tem um porto digital bem ativo lá, então existe essa conversa da Ciborne. Eu não consigo dizer para vocês sobre o pessoal da Ciborne, mas existe essa ideia de abrir uma Brent Unit em Recife do Cibraz 1. E uma outra conversa que existe é sobre o cabo Malbec agora, do Facebook, da Lobnet, que foi lançado agora, está sendo ativado agora, no final de 2020, de se fazer uma BU em Porto Alegre. Né? A gente sabe que Porto Alegre existem algumas considerações ali de infraestrutura para se melhorar, e seria muito bom para o mercado brasileiro se esse cabo conseguisse abrir uma BU lá. Tendências, né? Vou falar um pouquinho de tendência de sistemas para vocês, do que a gente está seguindo em relação a cabo submarino. Existem várias, obviamente, mas talvez as duas que se apliquem mais ao mercado brasileiro sejam. A primeira é a Collocating CLS. O que é isso? Naturalmente, toda a parte de pouso do cabo submarino ele fica ali perto da praia, né, onde chega. Existe a Bitumen Hole e esse cabo chega ali, e a gente deriva esse cabo através de uma long haul para uma rede metropolitana. Existe um movimento global de alguns neutral data centers e alguns pontos de troca de tráfego, tanto da Europa quanto da Ásia-Pacífico, de coadunar, de juntar esse serviço da CLS com o serviço do POP metropolitano. O que é isso? Na verdade, teoricamente, hoje, por exemplo, no Brasil tem um neutral data center que já está fazendo isso, mas eu te diria o seguinte, o XBR tem um data center dele, né? Eu posso transformar esse data center do XBR numa land station. Simplesmente eu movo os equipamentos de dry plant, né, que é o PFE e SLTE, e vou conectar esse data center do XBR diretamente na Bitumen Hole. Então, ou seja, hoje, numa maneira trivial, a complexidade de se gerenciar, o lock-in de vendedor, a dificuldade de long haul é um complicador para o cenário atual. Então, existe esse movimento, que é o desenho que eu estou mostrando para vocês agora, de coadunar, ou seja, eu teria uma Equinix, uma Ascent, ou o próprio XBR, o data center dele, e eu trazer essa infraestrutura do cabo submarino para dentro desse data center e ligar isso na Bitumen Hole, né? Obviamente, você vai ter que cumprir os requisitos de um sistema de CLS, tanto de energia, de infraestrutura, para o SLTE, para o PFE, e para o cabo propriamente dito, a operação do cabo, manutenção, tudo isso, mas é um movimento que está acontecendo. Na Europa, por exemplo, no ELA Link, no lado europeu, um grande ponto de troca de tráfego fez isso, em Barcelona. Tá? E existe um movimento global, por exemplo, existe um movimento desse que foi feito aqui no Brasil, foi feito agora em Los Angeles, no cabo Cury do Google. Então, esse é um movimento que está acontecendo, que você pode trazer todo esse sistema teu da CLS, de planta seca, para dentro de um data center. Existe uma outra tecnologia, que é uma outra tendência, que é a SDM, né? A SDM, na verdade, ele é uma tecnologia que permitiu, a grosso modo, passar o que a gente tinha de 4 pares de fibra para chegar a 14 ou 16 pares, né? No mesmo sistema, sem você colocar. Muita gente confunde o SDM com uma evolução com o WDM. Na verdade, não é. O SDM, em vez de você amplificar o núcleo da fibra, você amplifica o entorno dela. E essa potência ali que você aplica, ela consegue amplificar o núcleo da fibra.
Desse modo, você coloca vários núcleos e pronto, ali você consegue subir de 4 para 12 ou 14 pares, né? Só que como a potência do amplificador ali é a mesma, você agora passa a ter ali menos fótons e mais núcleos, e com isso a capacidade da fibra se reduz. Mas o SDM ele aumenta de 4 para 14 pares, né? Então, na soma final, você ganha um pouco mais de espectro. Quem está fazendo isso? Subcom, o Alcatel Submarino e o Google estão fazendo, usando e abusando de cabo. E o Facebook, por exemplo, estão usando e abusando de SDM. Cabos mais novos, como Equiano, 2África, Curie, Dunan, são cabos agora que não são cabos de 4 pares, são cabos de 14 pares, 16 pares, porque eles estão usando o SDM. E isso é uma coisa muito disruptiva para o mercado de cabo. Meu tempo já está acabando aqui, já recebi já 2 mensagens, então vou tentar falar rápido para vocês quais são os desafios, né? Primeiro desafio, cabo submarino ainda vai continuar a servir a sociedade brasileira? Tem que continuar. Como é que o ecossistema de interconexão no Brasil pode tirar melhor proveito dos cabos existentes hoje? Exemplo, provedor regional. O provedor regional, por exemplo, pode se juntar e formar um consórcio? Não sei. Hoje, o brasileiro, a gente tem a mania, nós como brasileiros, de chamar um cabo que é só seu, né? Mas, enfim, pode-se fazer isso. Como é que a gente adiciona a inclusão digital para os cabos? O pesquisador brasileiro pode ajudar com o custo de terminal a baixar isso? Como é que a gente desenvolve o cabo submarino e traz para a inclusão digital? Né? Como é que se baixar o custo da planta molhada? Né? E existem cabos, desafios aí que vão além da parte de ótica, da fotônica, que o cabo ainda é um projeto de longa duração e de alto custo, né? Então isso limita você estar onipresente, de forma onipresente conectado. Necessidade de diversidade de física para aterrissagem de cabo, hoje é um limitador. Operação marítima grande, colocação de cabo demora, ainda é lenta, e quebra de cabo demora muito. Bom, enfim, eu acho que é isso. Eu queria deixar aí abrir para vocês para pergunta. Desculpa que foi um pouco rápido, mas a palestra está para vocês, ela está completa, e tem um link lá do outro tutorial que pode ajudar vocês a entender melhor um pouco do sistema cabo submarino. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Rogério. Obrigado pelas informações. Gostaria de deixar aqui 2 perguntas para você. A gente está em cima do tempo aqui. Tem uma pergunta do Sérgio Eduardo. A vida útil de um cabo está baseada em quê? O que deprecia nesses 25 anos, né, que você citou? Bom, na verdade, isso é engenharia de materiais, né, propriamente dito. Né? Isso para uso, né? Isso é em cima de um MTBF, de um MTTR feito em cima de um estudo de materiais, de engenharia de materiais desse cabo. E o limitador disso, na verdade, é a tecnologia da luz, a tecnologia fotônica, o limite de Shannon, né? Então, quando um cabo ele é feito ali para durar 25 anos, comercialmente ele vai ter 17 ou 18 anos, mas é feito com base em estudo de engenharia de materiais para o tempo de vida útil desse cabo. Obviamente, esse cabo, depois que ele termina o tempo de vida útil, ele vira um coral. Basicamente é isso. Legal. Temos uma outra pergunta do Douglas Fischer. Qual a diferença entre uma branch unit e uma stub branch unit? Olha, eu não vou saber responder de forma acurada para vocês, porque eu não sou de fotônico. Eu não sou um cara de ótica, né? Mas eu sugiro até o próximo palestrante, que é um cara extremamente especializado em cabo, vou passar para ele, que é o Thiago Sete. Fatalmente, ele inclusive trabalhou no Cabo Moina, talvez ele seja a melhor pessoa para responder isso, Douglas. Tá certo, Rogério. Muito obrigado. Obrigado Obrigado. pelas informações, pelos dados.